Gravando? Oi, gente, tudo bem com você que está aí nos acompanhando? Estamos começando mais um Pode Falar. Hoje a gente vai falar sobre a África, a gente vai falar com um engenheiro agrônomo que está se formando piloto, que está construindo uma aeronave, que tem muitas histórias para contar para a gente. Está aqui conosco já o Ivon Job Costa, que vai trazer muitas coisas para a gente nesse tempo que a gente vai conversar. Tudo bem, Ivon? Bem-vindo. Tudo bem, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do canal Ideal. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha experiência, embora há bastante tempo, ainda hoje é interessante. Interessante, com certeza. E para conversar conosco também aqui comigo, minha colega Fran, tudo bem, Fran? Tudo bem, Cris? Tudo bem, seu Ivon? Olá para todo mundo que aí nos acompanha. Isso aí, gente. Vamos lá para o nosso bate-papo, que o que interessa agora também é a gente contar um pouquinho mais. A gente já estava aqui conversando um pouquinho com o Ivon e tem muita história bacana. Agora conta pra gente. Engenheiro agrônomo de formação, né, seu Ivon? Sim. Foi isso que acabou te levando para a África? Exatamente. A minha ida para a África surgiu praticamente de uma experiência e de uma necessidade que o pessoal da Odebrecht, a empresa pela qual eu trabalhei, tinha. Uhum. A Odebrecht pegou uma obra muito grande em Angola, eram em torno de 7 mil trabalhadores, entre várias nacionalidades, e nesse meio tempo eles começaram uma pequena horta, até para ter um temperinho, para alguma coisa que eles precisassem fazer assim mais de imediato. E essa horta, eles, com a pequena experiência, eles viram que tinha futuro de plantar lá, de ampliar. Eu, nessa época, morava na Bahia e dava assistência para um dos acionistas, para uma família de um dos acionistas da Odebrecht. E, nesse meio tempo, ele me fez um convite, disse, tu queres ir para a África? Nós estamos montando um projeto agrícola. E eu falei, não, é um desafio, eu vou, principalmente se o salário for bom. E era bom. E era muito bom, excelente, não era muito bom, era excelente. Daquelas propostas irrecusáveis. Irrecusáveis, exatamente. Daí, nesse meio tempo, se passaram 5, 6 meses e não teve mais retorno por parte deles, eu achei até que a ideia tinha sido esquecida. Certa ocasião, ele me ligou e disse, olha, semana que vem está vindo um pessoal lá de Angola, da diretoria do projeto, da empresa lá, e quer fazer uma entrevista contigo. Eu digo, tá, tudo bem, mas o que eu vou falar? Não, tu tem que falar o que tu vai fazer lá em Angola. Eu digo, eu nunca é extremamente difícil, né? Como é que eu vou falar se eu nunca fui lá? Ele disse, pense no Nordeste, tá? Uma situação bem mais difícil, mas em termos climáticos, muito parecido com o Nordeste brasileiro, e bole alguma coisa. Daí, no escuro, eu montei um projeto, olha, dá para plantar isso, dá para fazer isso, montei alguma coisa assim. A sede da Odebrecht é Salvador, mas a sede desse projeto especificamente era no Rio. E eu fui ao Rio de Janeiro, daí sentei numa mesa muito grande, com vários diretores, tremia mais que vara verde. Isso foi que ano? Isso foi em 88. Uhum. E eles me pediram, tu tem 45 minutos para falar sobre o que tu vai fazer lá. Eu disse, olha, eu montei uma pequena apresentação, só que para 45 minutos é muito pouco tempo, mas tudo bem, eu vou apresentar o que for possível. E na época o xodó era slide, não sei nem se vocês conheceram esse bicho. Comecei a projetar alguns slides. Daquele projetor? Que tinha exatamente. Que fazia numa folha transparente? Exatamente, era o retroprojetor. Retroprojetor, sim. Esse eu lembro. Sim, a gente lembra. E preocupado com o tempo, né? Sim. Primeira coisa que eu tirei foi o relógio, botei em cima da mesa e quando deu os 45 minutos eu disse, bom, encerrou meu tempo. Eles falaram, pode continuar. Eu falei 2 horas e pouco com eles. Terminou isso aí, eles disseram, olha, tinha um voo semanal para Angola. Quarta-feira que vem nós queremos você lá. Eu disse, mas eu não tenho passaporte, não tenho uma empresa, tenho uma família que eu preciso organizar a minha vida, né? E na Odebrecht é tudo assim, tudo para ontem, tu tem que correr mesmo. Aí então vou te dar 15 dias.
Em 15 dias, se você não estiver apto para ir para lá, nós vamos selecionar outro. Daí foi uma correria para me aprontar nos 15 dias, né? Um fato muito interessante foi do passaporte. Eu não tenho passaporte. Daí, como eles tinham uma relação muito estreita com a Polícia Federal, ligaram para a Polícia Federal, olha, nós temos uma situação assim, 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 precisamos de passaporte com urgência. Fui ao meio-dia para a Polícia Federal, 1h da tarde eu estava pronto com o passaporte. É porque eu ia dizer, meu Deus, o meu processo de passaporte demora, né? Mas eles eram diariamente não, semanalmente, em torno de 60 pessoas novas que iam para Angola e 60 passaportes. Então, eles tinham um trânsito muito bom. E como é que foi, desculpa, Fran, como é que foi quando tu chegou lá? Porque uma coisa assim, você criou um projeto, pensou numa coisa baseada na realidade do Nordeste brasileiro. E chegar lá? Tá. Bom, antes do embarque, isso é muito interessante colocar. Angola foi emancipada em 75 e a partir de lá entrou num processo muito grande de guerra civil pelo poder. 2 grupos distintos, UNITA, que era a União Nacional pela Independência de Angola, total de Angola, UNITA. E o MPLA, que era Movimento Popular de Libertação de Angola. Na época era uma colônia portuguesa, em 75, 800 mil portugueses foram expulsos de lá, saíram só com a roupa do corpo e foi proclamada a independência. Como era um país em guerra, nós tínhamos antes do embarque um treinamento já anti-guerrilha, digamos. E nesse treinamento eles mostravam o pior possível, o que tu imaginasse de gente morta, mutilada. Para vocês irem preparados. Preparados. E, normalmente, nesse treinamento, entravam, assim, na sala de treinamento, 20 pessoas. Dessas 20, já tinha 3, 4 que nem embarcavam. Né? Desistiam. Desistiam, porque eu ia era um ser negócio... uma dessas. Não sei você, Fran, mas eu ia ser uma dessas. Certeza. Feito isso, cheguei em Angola. Alfândega, meu primeiro grande problema. 4 quilos de erva mate na mala... Quando tu falou 4 quilos de gaúcho, erva, né? Fui cair na asneira de falar que o cara olhou os pacotes. O que é isso aí? É erva. Erva. Melou. Sério? Já me levaram para um lado, daí como a gente sempre tinha o apoio de embarque e desembarque da Odebrecht, o cara já imediatamente foi na sala e já falou com o cara, não, isso aqui é erva, é um chá. Então abre para ver, abri, virei um pouco, o cara... botou, testou na língua e tal. É um chá, pô, tudo bem. Mas foi aquele susto. Mas foi o susto. O projeto que eu trabalhava era em torno de 1 hora de voo da capital. Daí eu decidi um avião, já subi no outro e caí de paraquedas no projeto. E daí tinha uma sede estruturada, já tudo... Muito, muito. Já tinha um canteiro de obras, que é como o pessoal chama, super estruturado, hospital... dentista, a estação de tratamento de água, era uma mini cidade, né? Era em torno de 7 mil pessoas, tinha que ser uma mini cidade mesmo. Tinha prefeito, qualquer problema dentro do canteiro de obras, deu uma batida lá entre 2 carros da empresa. Não era assim, da empresa cada um vai para um lado e pronto, não, passava para o prefeito. O prefeito administrava tudo como se fosse uma cidade. Mas é uma cidade, né? Cidade. Maior do que algumas ser. daqui. Exatamente. Que legal. E como é que era a realidade lá daquelas pessoas que moravam lá? O que o senhor viu lá que mais lhe impactou, assim? Bom, sem dúvida, o que mais me impactou foi a questão social, fome. Terrível, aquilo que a gente vê em revista, jornal e televisão, é daquilo para pior. Nós aqui, quando pulamos uma refeição, achamos ruim. Eles lá, quando acham na época, não estou falando da realidade de hoje, mas na época, quando achavam uma refeição, era show de bola, porque aquela provavelmente seria a refeição de um dia, 2 dias, 3 dias, ou talvez até única. Nossa. Na vila, nós tínhamos a família, no segundo semestre que eu fiquei lá, eu levei a família. Então, nós tínhamos uma vila na capital, muito bem estruturada, do lado do aeroporto, que era o lugar mais seguro contra a guerra, né? E
Nessa vila, nós acabamos pegando uma moça, que era nossa colaboradora, para fazer serviço de casa. E Joana, o nome dela, não esqueço a figura. O primeiro dia que entrou lá em casa era um palitinho. E saiu super nutrida, sabe? E a gente via. E o lixo, nós tínhamos que ter muito cuidado em colocar o lixo da vila na rua para o lixeiro levar, porque eles abriam e comiam o que tinha. Eu cansei de ver essa cena, assim, gente... que também, infelizmente, acontece aqui no Brasil, não é só lá, né? Mas o problema social, fome, é muito grande. E se tu me perguntar, que tu já me perguntou o porquê da guerra, basicamente econômico. Angola é riquíssima em diamantes e autossuficiente em petróleo, exportadora de petróleo. Então, o que o pessoal tem interesse, tanto interesse num continente que tem vários problemas? Só subsolo e petróleo. Mas o conflito chegava perto de vocês, ali na área do aeroporto? Na capital não chegou até o dia que nós evacuamos, mas na obra lá chegava diariamente e nós tivemos ataque com míssil. Isso aí era uma coisa muito comum, chegava mesmo e muito forte. Nossa. É. E como é que foi a saída de vocês de lá? Foi meio surpresa? É uma história também super interessante. Na época, a tecnologia maior para comunicação com o Brasil era telefone, mas super complicado. Às vezes a gente se marcava, nós tínhamos uma minutagem por semana para falar com a família. Você marcava, vou falar 8 horas, 20 horas. E quando saía a ligação, saía lá 1h da manhã, 2h da manhã, às vezes nem saía, pela dificuldade, né? O país em guerra, a telefonia catastrófica, então era bem complicado mesmo. Nesse meio tempo, nós descobrimos, a Odebrecht levou um carro, importou um carro da África do Sul, um jipinho, e esse jipe, não sei por que cargas d'água, veio com rádio amador. E nós começamos a fuçar no rádio até conseguir um dia falar com o Brasil. Digo, papai, está aqui o caminho. Daí nós acabamos alguns lá comprando rádio. Eu fui um deles que comprei um rádio amador. E toda noite eu falava com uma senhora de Curitiba, Dona América. E ela tinha um aparelho que do rádio ela botava o telefone nesse aparelho e eu conseguia falar via rádio, telefone Curitiba com a família em Passo Fundo na época. E daí a gente se comunicava quase que diariamente com essa mulher. E nesse meio tempo a gente foi criando códigos. Como é que tá? Aí, tudo bem, tudo bem. Tinha vários códigos e um dos códigos era chuva de pedra. E uma noite, chuva de pedra para nós era bala. Sim. Era outro tipo de pedra. Era outro tipo de pedra. E pouquinho mais letal, digamos assim. E numa noite dessas ela me ligou, Costa, ela me chamava pelo sobrenome. Costa, o que houve aí? Eu vi na Terezinha Vasconcelos, que era a TV, né? Eu vi na Terezinha Vasconcelos que deu uma chuva de pedra muito forte, mais forte que a habitual. E eu falei, poxa, eu não estou sabendo, porque eu estou aqui na fazenda. Aqui na fazenda está relativamente tranquilo. Eu estava a 60 quilômetros da confusão maior. E ela disse, não, mas fique atento que essa chuva de pedra aconteceu. Daí, digo, tudo bem. Eu falava à noite com ela, né, o fuso é +4. Então, eu falava à noite e disse, no outro dia eu te chamo. No outro dia, chamei o projeto, a sede do projeto, que é a 60 quilômetros da fazenda, pelo rádio, já não consegui mais comunicação. Digo, realmente alguma coisa estranha aconteceu. Isso foi no segundo projeto. O meu primeiro projeto em Angola, os dois pela Odebrecht, meu primeiro projeto foi numa hidrelétrica, uma hidrelétrica que a empresa estava construindo, e o segundo foi numa mineração de diamantes. Então, quando eu saí corrido de lá, eu já estava no projeto de mineração de diamantes, que foi no meu 5º ano de Angola. Mas foi a saída bem complicada, uma logística terrível. Uma pena que sequestraram tudo de nós, né? Foto, como na época computador, disquete, que era aqueles disquetezinhos imenso,
pendrive nem existia, então sequestraram tudo, a gente ficou sem material para mostrar. Mas veio um avião cargueiro, pegou, tinham milhares de pessoas, centenas de pessoas de brasileiros para embarcar. E quando nós chegamos no projeto, 2 dias depois que estava o forte da guerra mesmo, foi uma festa, porque eles não sabiam mais se a gente estava vivo, se estava morto, se estava na fazenda, se não estava, né? Porque a comunicação via rádio com a base cessou. Daí eles tinham um malote, não sei se vocês conheceram os malotes, era um sacolão de lona que se usava antigamente para troca de correspondência. Sim. Botava tudo dentro, lacrava e mandava. E cada um que chegava para fazer o embarque, para sair do acampamento ali, da sede do projeto, botava o crachá dentro e depois eles iam sorteando para ver quem que embarcava primeiro, quem que saía. Nossa, que desespero. Daí, quando... E você estava com a família lá? Não, a família, a Odebrecht, questão de uns 6 meses antes, ela acompanhava muito a evolução da guerra, né? E ela foi avisada pelos 2 lados políticos, olha, retire as famílias, porque a tendência é piorar muito. Daí as famílias, meio que a contragosto, muita gente chateada, vou embora, e você fica aí, veio embora. As famílias... Mas ainda bem, né? Sim, foi uma atitude assim, corretíssima. Gente, nós tivemos uma pequena quedinha de energia aqui, mas vamos continuar, seu Ivão. Então, a família recém tinha vindo para o Brasil, né? Isso. Nós tivemos um aviso prévio de 6 meses de antecedência por parte da empresa, que a guerra ia se intensificar mais do que mais do que o normal. Então, por uma questão de prudência, a Odebrecht fez a retirada de todos os familiares. Daí só ficou o pessoal mesmo, que eram os contratados, os titulares, né? Então, as famílias saíram com 6 meses de antecedência. E como que era o seu trabalho lá, essa questão da horta? Vocês levavam sementes do Brasil para lá? Isso. Interessante essa pergunta. A Angola está numa linha reta. Antigamente, a teoria de um só continente faz sentido. Se pegar a costa leste do Brasil com a costa oeste de Angola, eles se encaixam perfeitamente. Então, por uma questão geográfica, eu levava muita semente do centro-oeste, que era um clima mais parecido com o meu. Mas, às vezes, também comprava alguma coisa fora, Holanda, África do Sul, a gente comprava bastante. Dependia muito do que se ia comprar e da moeda que se tinha na época em mãos, porque eu tinha uma verba para gastar mensal, essa verba era programada com 1 ano de antecedência, minha logística era de 1 ano de antecedência, porque para lá ia 100%, 50% aéreo e 50% marítimo. Urgência e aéreo, e dentro da programação ia marítimo. Então eu aprendi a trabalhar com programação muito bem lá, que meus plantios eram planejados com 1 ano de antecedência. Uma coisa muito interessante, no primeiro e no segundo projeto eu montei um aviário. E eu vim a São Paulo, um fornecedor de pintinhos, fazer um treinamento e que eu levei uma raça de aves lá chamada Isabral. É uma galinha tipo caipira, muito resistente e boa poedeira de ovos. E daí eu passei uma semana aprendendo o manejo dos pintinhos lá com o japonês, lá no interior de São Paulo. E depois fui para o Rio para conversar com o pessoal de logística da Varig. Na época, a Varig era o transportador nosso, um dos transportadores, como que devia fazer, como climatizar os porões, temperatura de porão do avião, pressão do avião, para levar esses pintinhos. Então, a cada 8 meses, eu levava 10 mil pintinhos do Brasil. Eliminava aquele lote velho e começava um lote novo. E o mais interessante, de 10 mil pintinhos, o máximo que eu perdi foram 3. Olha. Uma logística, assim, muito bem feita. Aí os pintinhos chegavam lá cheios de grau, né? Viajei. Cheio de grau. Agora. Viajei de avião, fiz uma viagem internacional. Agora. Pintinho tá Pensa só, melhor gente. que nós, eu acho. Agora,
me falaram que o senhor adora marmita, né? Adoro. Marmita é meu prato predileto. Foram 4 meses, 5 meses comendo marmita de manhã, de tarde e de noite. Nossa. Eu não podia ver, gente, eu não podia mais ver marmita na minha frente. Daí, graças a Deus, surgiu a ideia de montar uma cozinha na fazenda. E montamos uma cozinha e abandonamos as marmitas. Então, hoje, se tu me convidar para uma boca livre que é marmita, tu perdeu o parceiro. Mas agora tinha a comida, como é que era? Porque tinha colaboradores, então, de vários países. Sim. Basicamente, lá, no primeiro projeto, eram brasileiros, soviéticos, angolanos, essas 3 nacionalidades no primeiro projeto. E no segundo projeto que eu fui, que era a mineração de diamantes, eram brasileiros, angolanos, ingleses, tinha alguns franceses, filipinos, tinham muita gente filipina. Eu acho que era basicamente isso aí, 5, 6 nacionalidades. E como agradar todo mundo na culinária com essa diversidade cultural? Olha, a culinária do Brasil é imbatível. E nós tínhamos, no primeiro projeto, nós tínhamos 3 tipos de refeitório. O pessoal mais braçal, o pessoal intermediário e o pessoal com curso superior. Então, a comida também variava de acordo com o nível de formação. O curso superior que eu almoçava era uma comida assim excelente. Tinha uma equipe de cozinheiros. Eu tive até uma passagem muito interessante, que é válida de comentar. O meu cozinheiro saiu de férias, que a cada 6 meses ele vinha para o Brasil, nas férias dele, ele não tinha família lá. E eu casualmente vim no mesmo voo para o Brasil, mas já estava tudo planejado, um cozinheiro temporário. E meu cozinheiro era um cara bem simples, né? Tanto é que nós estávamos na fazenda, não tinha por que ser sofisticado. E quando voltamos do Brasil, eu cheguei de tardezinho, quase noite na fazenda, e abri a porta da casa que nós morávamos, olhei para a mesa, quase caí para trás, toalha branca, copo, copinho e copão, garfo, garfinho e garfão, mais uma sofisticação de mesa. Eu digo, meu Deus, alguém está fora da casinha aqui. O que aconteceu por aqui? Entrei, um cara de uns 2 metros de altura, cozinheiro. Daí, digo, o que houve? Não, eu só apoio a mesa assim, minhas comidas são top de linha. O cara tinha sido cozinheiro da rede Meridian, daqueles hotéis 5 estrelas. E por questão de salário foi para Angola lá para cozinhar. Mas o cara todo dia dava até vontade de voltar para comer aquela comida. Todo dia era um prato internacional. O cara era um mestre cuca mesmo. O cara era fantástico. Que legal. Então nós tínhamos as refeições dependendo do nível hierárquico, e na fazenda todo mundo comia a mesma comida. Olha que legal. Agora, você comentou antes dessa questão de que lá existia muita fome, né? Sim. Culturalmente é um país diferente do nosso, apesar de ter sido uma colonização portuguesa também. E você comentava com a gente que lá, pelo menos na época, era permitido poligamia. Eu não sei a atualidade, mas na época o governo incentivava a poligamia até para Angola. O meu vizinho de fazenda mais próximo era 180 quilômetros. Então eles precisavam povoar o país. E normalmente lá na época, trabalhador braçal eram as mulheres. As mulheres eram ótimas de trabalho e os homens só pensavam em reprodução e beber. Meu Deus. Cachaça, né? Não beber filho. Mas também não deixava de ser, não né? Não deixava de ser, porque alguns tinham 4 mulheres, 5 mulheres, e todas 4, 5 morando na mesma casa. Casa entre aspas, era quase que uma casa de assentamento, assim, bem simples, de lona, de barro batido, uma coisa bem simples. Mas viviam naquele sistema. Mas que também acabava contribuindo com a pobreza, né? Porque tu imagine, para sustentar uma família... Com certeza. Eu tive oportunidade lá, tenho muitas saudades, nunca mais tive contato, de ser padrinho de uma menina, de um funcionário angolano. E ele, periodicamente, ele me
convocava, ele não me convidava. Vamos fazer o almoço do batizado. Eu batizei e sempre dava curva, né? Não, pá, esse fim de semana não posso. E ele morava na capital, né? Até que um dia não teve jeito mais, de tanta curva, eu disse, não, marque que domingo eu vou. Ele morava, que lá a capital foi invadida principalmente pelo povo do interior, que é onde tinha mais segurança e mais recurso. Ele morava num prédiozinho de uns 8 andares, eu creio que ele morava pelo 5º, 6º andar. Elevador, NECA, não funcionava há muito tempo. Escada, 5 andares. Chegamos no apartamento que ele morava, na época era parquet, os tacos, todo arrancado para fazer comida. Eles queimavam as janelas, retiravam para fazer comida, não tinha gás, né? Então tinha que ter uma fonte. E a fonte era madeira. Daí, dei uma corrida de olho na minha, lógico, não ia falar, né? Mas precária a situação. Daí, vamos almoçar. Botaram um caixote, era um caixote mais ou menos do tamanho dessa mesa. Os bancos eram umas latas grandes assim, cada um sentado num banquinho daquele. Botaram o prato principal na mesa, que o prato principal lá de Angola é fungi. É uma comida feita à base de farinha de mandioca, muito parecida com a nossa polenta, só que feita com mandioca. E aquela panela no meio, uns pedaços de carne, e era top de almoço, era aquilo ali, não tinha nada mais que aquilo. E era um almoço especial para convidado, né? Exatamente, era especial. Então, a vida deles era muito, muito, muito difícil mesmo. 90% na linha de pobreza naquela época, num país fantástico, extremamente rico. Para vocês terem ideia, se Angola explorasse todo o diamante que ela tem no solo, diamante valeria o valor de cascalho. Nossa, é uma realidade, né? Mas vamos fazer um paralelo para os dias atuais. Foi lá na África que começou essa tua paixão pela aviação? Ou como é que começou isso? Foi. Como o nosso transporte era basicamente aéreo, não se andava muito pouco, salvo exceções via rodoviária, nós tínhamos um alojamento e à noite os pilotos a empresa tinha dois aviões particulares que faziam o transporte mais emergencial. E quando era um volume grande de passageiros, era uma empresa angolana contratada já com um jato. E à noite reunia toda a turma para jogar conversa fora, para ver televisão. Como o país era socialista, nós não podíamos ver canal nenhum, então vinha a programação do Brasil, na época, toda gravada, a gente assistia com uma semana de defasagem, mas super faceiro, porque era o que tinha. Não podia ter parabólica, não podia ter nada. Então, à noite, a gente reunia os grupinhos e eu, por uma casualidade, sentei um dia no grupo dos pilotos e entraram na conversa e a gasolina entrou na veia de aviação e não saiu mais. Hoje, inclusive, né, o senhor é presidente do Aeroclube aqui Isso. em Xanxerê. Eu estou no términozinho da minha gestão de presidência aí do Aeroclube e... Engraçado que eu vim de Angola, comecei o curso, estava quase solo, voando sozinho, em Passo Fundo. Daí, quando eu vim para morar em Santa Catarina, eu acabei morando 2 anos em Chapecó, depois que eu vim, em definitivo, para Xanxerê. E passei uma temporada muito grande, assim, sem ter contato com avião, com alguém que voasse. E um dia eu estava em casa, vi um avião sobrevoando a cidade e digo, eu vou lá, é hoje que eu vou. Vim para o clube, não lembro bem, num sábado, na segunda eu estava associado e são 10 anos de clube. E já pilota sozinho ou não ainda? Não piloto sozinho ainda, até por 2 questões. Uma que eu fiz a prova teórica, fui aprovado na teórica, teria que fazer a prática, e eu gosto mais mesmo de construir do que voar. Que legal. E como é que tá essa construção? Como é que surgiu isso? Me conta agora, porque
Se você é aqui de Xanxerê região, foi uma coisa que a gente estava comentando que eu não tinha ideia de que já existem outros projetos também aqui em Xanxerê de construção de aeronaves. Xanxerê tem o slogan de capital do milho, né? Mas Aham. poderia ser capital do milho e da aviação. Da aviação? Nós temos seis aviões que foram iniciados em Xanxerê, tem 2 voando, tá? 2 em condições de voo, tem 2 em construção e 2 que não deram certo, por vários motivos, mas normalmente por falta de seguir planta, o construtor na época começou a modificar e algumas modificações não deram certo e não voaram. Mas na totalidade foram iniciados 6 aeronaves. O teu está em fase de O finalização? meu está em fase de finalização. Creio que até o final do ano ele vai para teste de voo. Inclusive, é uma coisa bem interessante que nós podemos marcar uma outra entrevista só sobre isso. Que o pessoal tem a ideia que vai fazer um avião, o cara não é agrônomo fazendo avião, mas tem a supervisão do engenheiro aeronáutico, tem todo a tramitação de documentos na ANAC, é um negócio bem complexo e tem que ser seguido. Não é simplesmente tive a ideia de construir e vou começar. Não, se abre um processo na ANAC, a ANAC tem um acompanhamento muito rigoroso, periodicamente o engenheiro manda os laudos de vistoria, ele visita o aeroclube aqui, vê o que tem que mudar, manda para a ANAC, eu a cada mês tenho que mandar, junto com o relatório do engenheiro, eu tenho que mandar fotos da evolução do projeto. Então, é sério mesmo, sério. apesar de ser que muitos encaram como um hobby, mas não, é sério. Inclusive, quando esse avião estiver pronto, eu posso voar para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Bom, ele vai ser um avião liberado como se fosse um avião feito numa fábrica. Que modelo que é o teu avião? O meu modelo é um modelo AC-15, que a história desses modelos AC também é muito interessante. Eu não vou entrar na pauta agora, mas numa próxima eu conto. É um projeto muito interessante também. Tá, resumidamente, agora eu fiquei curiosa para saber o que é essa história. A C15 é a abreviação do nome de Altair Coelho. Altair Coelho, bem resumidamente, foi um engenheiro aeronáutico muito pobre, foi trabalhar na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, não tenho essa certeza, na Alemanha, trabalhou numa fábrica de aviões na guerra, e nesse período ele disse, meu sonho vai ser criar um modelo que seja disponível para quem quiser a custo zero. Voltou para o Brasil, tanto é que o meu é o 15, então todos os modelos ele batizou com um número. O último que ele fez foi o AC-17, que era um avião anfíbio que pousava na água. Olha. E ele, no término do 17, ele acabou falecendo e não chegou a concluir o projeto. Então, o AC-15 é uma sequência de aviões da linha Altair Coelho. Ai, que massa, essa legal. história. Muito legal. Também, olha só, não conhecia. Cara, eu me senti muito ignorante agora. Muito desconhecer essa parte. Não, mas é complexo, né? É uma coisa que tu não é convive. Bem segmentada, né? Quem é da... Exatamente. E o que falta para concluir o teu projeto hoje? Em que fase que ele está, assim, para que a gente... Quem está assistindo talvez possa entender um pouco mais. Tu já tem a carcaça dele? Já tem? Eu tenho ele, está pronto já, digamos, 90%. Tá? O que falta terminar são os detalhes, terminar a parte elétrica, botar a funcionar instrumentos e motor, que está tudo montado. Ele está numa fase bem adiantada mesmo. Então, daí, feito isso, tem que cumprir 50 horas. Dessas 50 horas eu preciso passar no mínimo 10 horas sem sair do chão, só andando para frente, para trás, verificando vazamento, algum defeito, para depois, na 11ª hora, até o final das 50 horas, eu não posso voar sobre a área povoada. Eu tenho que tem regras, né? Pegar as fazendas e ir para o campo. Aí. Depois das 50 horas, vem um perito da ANAC, daí já não é mais o meu engenheiro, para ser um negócio bem isento de parcialidade, e faz o laudo final. Daí ele faz um voo junto e faz o laudo final. E a tua ideia é o quê? Comercializar essa aeronave ou o quê? Eu fiz essa, quando eu comecei a fazer essa,
todo mundo me dizia, compre pronta. Mas, por uma questão de birra, eu digo, não, eu vou fazer. Vou fazer. Tem um gostinho diferente. E, em resumo, eu gastei 1/4 do valor de comprar uma aeronave nova, pronta. Isso é um fator positivo. Mas são 10 anos lidando com ele. 10 anos já? 10 anos. E antes eu trabalhava, hoje eu estou aposentado, então o meu tempo era bem resumido, né? Eu tinha menos tempo, até por isso se alongou. E em 2015 o tornado nos pegou no aeroporto e danificou bastante ele. Eu tive que refazer 50% do que eu tinha feito. Então, é bem demorado. Acredito que hoje, conhecendo como eu conheço, e eu faria no máximo em 3 anos. Mas assim mesmo é bem extenso. É trabalhoso, né? Na verdade, não se acha material para aviação. Então, tudo que tu vai fazer, fora instrumentos, tu tem que adaptar, tem que fazer, às vezes fazer mesmo. Eu, quando comecei o projeto, eu não sabia nada de marcenaria, nada de pintura, nada de solda. Hoje eu trabalho com madeira, eu soldo, eu pinto, faço uma série de coisas. E o pior, que eu fiz no começo e hoje que eu aprendi mais, olho para trás e digo, tá muito ruim, tem que fazer de novo. Tá refazendo daí. Nossa, mas isso deve ser uma coisa incrível também para te manter ativo, porque é interessante isso, são coisas novas que você está aprendendo, está agregando conhecimento e tá aí. Eu tenho só a agradecer à família, sabe? A minha família, minha esposa são extremamente compreensíveis com isso. Entende que eu tenho a minha hora de lazer também, assim como eu respeito os horários de lazer deles, cada um gosta de uma atividade, né? Mas você precisa ter uma disponibilidade de tempo muito grande, realmente. Se dedicar, né? Dedicar. Quantas horas por dia ou por semana tu passa mais ou menos nesse projeto? Então estão falando aqui nos bastidores que ele mora no Aeroclube, na verdade, né? Quase. Eu agora, como na situação de aposentado, eu vou para o Aeroclube diariamente, por volta de 13h30, 14h, saio 20, 21. Isso é meu diário. Só não vou no sábado e no domingo. Tenho procurado evitar de ir no sábado e domingo, porque senão... Tenho me controlado. Senão a dona encrenca bota as malas na rua. Com uma certa razão, né? Com certeza. E a família apoia de boas isso, pelo que eu entendi que tu falou? A gente tem assim, cada um tem uma paixão por uma coisa. E não sei... por uma questão cultural, por uma questão familiar, um respeita a atividade do outro, então apoia, acompanha. Embora não acompanhe com tanta assiduidade, mas acompanha. Uhum. Falando um pouquinho do Aeroclube, hoje vocês são em quantos membros? Enfim, como que... Olha, o Aeroclube é um clube bem difícil de ser membro, né? Porque o que ele oferece? Condições de voo. E o associado, normalmente, salvo algumas exceções, como o Joseli, mais alguns, não tem avião, né? Então, o que o Aeroclube oferece? Oferece estrutura para se voar, né? Fora isso, um churrasquinho de vez em quando, a confraternização boas de amizades, fim de semana, né? Boas amizades. Mas a gente tem lutado muito, foi boa a tua pergunta, a gente tem lutado muito para criar uma escola aqui em Xanxerê. Teria demanda assim, muito grande, não só do oestão de Santa Catarina, teria demanda do norte do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná. Seguido, o pessoal liga perguntando se tem escola, se funciona. Porque essa aviação que nós praticamos, chamada aviação experimental, ou aviação amadora, é uma aviação barata, ela não é cara como uma aviação homologada, que são os aviões de fábrica. Nessa aviação experimental, você tendo habilidade, você mesmo pode fazer a manutenção do teu equipamento e depois o engenheiro, quando emite... o processo é muito parecido com o automóvel. Anualmente você passa por paga uma série de taxas para ter uma série de vistorias. Tem seguro total, né? Se uma aeronave cair hoje, que Deus queira que nunca aconteça em cima de um carro,
tem seguro para o carro que foi danificado. Tem uma revisão anual, que é essa revisão na experimental. Você pode fazer, mas um engenheiro tem que assinar e supervisionar, ver se está tudo ok. Então, é um processo bem interessante. E creio que o up que falta para o clube decolar é uma escola. O que é o entrave de uma escola hoje? Um avião para uma escola, nós teríamos que comprar um avião homologado para dar instrução. E hoje um avião, para vocês terem ideia, o mais simplesinho que poderia se comprar para a escola, um modelo anos 70, não baixa de R$300 mil. Então é caro, é um investimento, alto. Mas não se pagaria com o tempo? Com o tempo, sim. Só que, na verdade, o tempo de amortização do investimento é muito longo, porque você tem manutenção, tem combustível. Hoje, a gente reclama dos R$6, R$5,70, R$6 da gasolina. A gasolina de avião hoje custa 15. Então, é caro, é um processo difícil. E com quanto faz por litro? Olha, eu nunca andei no acostamento, nem nada. Mas a contagem é por hora. Normalmente, um monomotor, o mais simplesinho, aí, homologado, um avião de fábrica, consome 30, 35, 40 litros hora. A relação que se faz é muito parecida com, boa tua pergunta, com o automóvel. É em torno de 10 quilômetros, 1 litro para 10 quilômetros, é 1 litro para 1 litro para 10 minutos, mais ou menos. Então, um avião gasta aí em torno de 30 a 40 litros hora, um pequenininho. Tem aviões aí que esses jatinhos, tem alguns jatos que operam aqui no aeroporto que gastam 160, 200 litros hora. Meu Deus, é bastante. Um pouquinho mais caro que ter um automóvel, bem mais caro. Né? Mas assim, tu é apaixonado por isso, a gente vê isso, tu dedica boa parte do dia, a gente já comentou da tua família que respeita, mas ninguém quis seguir essa mesma paixão? Olha, meu filho, a juventude atual se define muito tarde, né? Não é como na minha época. Meu filho demorou muito tempo, começou uma faculdade, não se achou, começou um outro curso, não se achou. E certa feita ele chegou em casa e disse, eu vou ser piloto. Ótimo. Daí falei com a minha esposa, olha, pela falta de continuidade dele no que ele começou... Estou prevendo. Acho que não vai dar certo, mas tudo bem, vamos lá. Daí... Com a velocidade de mídia, hoje tem escolas que tu faz o histórico, o teórico, perdão, não o histórico, o teórico, pela internet. E ele disse, eu vou me matricular num teórico pela internet. Fez o curso, daí, feito o curso, ele disse, agora eu tenho que fazer a prova, que é extremamente difícil mesmo, em Curitiba, na base aérea. Beleza. Fomos à rodoviária, embarcamos ele, na volta para casa eu falei, das 5 matérias, tem 2 que são extremamente difíceis, que é a navegação, que envolve muito cálculo, e meteorologia, que o nosso clima aí dá para ver, né? Sim. Então precisa conhecer muito do clima para voar. E ele foi fazer a prova e eu falei, das 5 ele elimina 3, vai ficar em 2. Aí a prova é online, lá na base aérea. Ele fez a prova, saiu da base aérea, me ligou, disse, pai, saí, fiz a prova. E digo, e aí, como é que foi? Matei as 5. Olha! Eliminou as 5 matérias, daí fez o PP, que é o primeiro curso que tu faz, o piloto privado, que tu precisa ter 40 horas de voo para depois seguir carreira. A ideia dele seria seguir carreira. Ele fluente em inglês, então hoje é uma coisa... Sim. Na aviação é quase um passaporte, abre portas. E começou a fazer a segunda fase e teve um probleminha de saúde que eliminou a possibilidade dele ser piloto. Ele teve um problema cardíaco, teve que fazer uma cirurgia e abandonou a... Olha, não sabia disso. Quer dizer que problema cardíaco elimina... No grau que ele teve, sim, ele teve que fazer uma troca de válvula no coração, daí botou uma válvula artificial e daí já limita essa parte de voo.
que antigamente nem deficiência visual tu podia ter. Hoje já pode ter, a ANAC flexibilizou bastante, até mesmo porque se tu está voando num avião, como era o objetivo dele, seguir carreira comercial, piloto comercial, tu nunca voa sozinho, né? Sim. Se der, Sim, der uma zebra, tem o copiloto. Muito interessante. O senhor estava falando antes que conhece 16 países? Isso? Isso. Morar, o senhor só morou lá na África? Só morei na África. A minha vida é cheia de histórias. Por isso que o senhor está aqui hoje. Cada vez que eu embarcava para vir para o Brasil, a pessoa que fazia o embarque, que era um funcionário Odebrecht, que tinha uma equipe exclusiva, não era apenas um, que fazia a parte burocrática. Tu chegava no aeroporto, estava tudo pronto, passagem, passaporte, tudo certinho. Numa das vindas para o Brasil, essa pessoa se aproximou de mim e olhou e disse: tu está indo para a Bahia, que eu morei em Passo Fundo, Xanxerê, e antes de vir para Xanxerê eu morei na Bahia. Disse: estou indo para a Bahia. Ele disse: cara, eu estive olhando, que cidade que tu vai? Eu digo: vou para tal cidade. Ele disse: eu tenho uma fazenda bem perto. Tu podia ir lá na fazenda e olhar a fazenda para mim e ver o que eu posso fazer para explorar essa fazenda, ter rentabilidade dela. Eu digo: não, sem problema nenhum. Entramos para dentro da sala de embarque e minha esposa disse: cara, que chato, né? 15 dias no Brasil só e ainda gastar um dia para olhar a fazenda do cara. Não, faz parte. Esse dia que eu vou olhar a fazenda, tu vai visitar tuas amigas. Combinado. Viemos. Fui à fazenda, olhei, voltei. Ele disse: o que eu posso fazer lá? Eu digo: eu vou montar um projetinho e vou te... Na próxima vez que nós nos encontrarmos, eu te trago o projeto pronto. Fiz um projetinho, dá para fazer isso, entreguei. Ele disse: quanto que eu te devo? Eu digo: não me deve nada. Não, mas quanto que eu te devo? Não me deve nada. Então, tu não fale, não bote a 7 bocas isso aí, mas eu tenho milhagem para o lado que tu quiser viajar. Se tu quiser ir para o Brasil, beleza. Se tu não quiser, tu só me fala para onde que tu quer ir, que eu programo todo o roteiro de viagem, hotel, reserva, tudo. Tu só vai gastar com alimentação e hotel. O resto, eu te dou as milhagens. Que a Odebrecht tinha 4.000 funcionários. Imagina a quantidade de milhagens que gerava isso aí. E daí aí que eu comecei a viajar por conta da empresa, né? E aí foi conhecer que países assim o senhor conheceu? Eu conheci Espanha, Portugal, Holanda, França, Bélgica, África do Sul, o que mais que eu conheci? Estados Unidos, mais alguma coisa assim que de momento eu não lembro, nominar todos eles. Mas também foram experiências fantásticas. Tive uma grata experiência de encontrar um amigo que eu não via há 30 anos dentro do metrô em Portugal. Olha, que pequeno. Começou um a olhar para o outro. Será? Digo: aqui. Daí a pouco eu digo: mas esse cara é muito parecido com o meu amigo. O máximo que vai acontecer é uma bola fora. Né? Fui lá: escuta, como é que é teu nome? Fulano. Lembra de mim? Ele olhou para mim: não. Eu sou fulano. É que na época tu tinha cabelo ainda. E foi assim. Então, o que me oportunizou de viajar bastante foi essa parte das milhagens. E como é que foi que tu veio parar aqui em Xanxerê? O que eu ia perguntar também. Buenas. Na minha volta, no final do projeto, que a Odebrecht é uma empresa assim que eu me encho a boca para falar, porque foi uma super mãe. Eu fiquei 6 meses em casa recebendo salário de Angola, sem fazer nada, esperando que houvesse uma retomada no projeto de Angola, o que acabou não acontecendo, demorou muito para eles retomarem. E no final do 6º mês eu fui chamado para trabalhar num paisagismo de uma estrada que o Odebrecht estava fazendo de Salvador a João Pessoa, via litorânea. Era uma estrada muito bonita. E eu cheguei, me apresentei no projeto, já de mala e cuia para trabalhar, e o diretor do projeto na época disse: aqui está o projeto paisagístico, só que hoje eu tenho 10% da verba
projetada para fazer o paisagismo. E veja o que tu pode fazer com 10%. Eu digo, olha, meu amigo, com todo o respeito, 10% só até logo. E não... Porque eu digo, pô, eu passei 5 anos na empresa, fiz um trabalho muito bom, modéstia à parte. E agora eu vou vir aqui fazer uma matação, passar uma pessoa aqui, vai olhar, vai dizer, que coisa mais horrível esse paisagismo da rodovia. Quem que fez, né? Eu digo, eu não fico para fazer isso aí. Daí voltei para casa, eu acho que fiquei mais uns 30 dias recebendo, daí me ligaram, eu disse, ó, na época, a Odebrecht não tinha nada na área agrícola aqui do Brasil, hoje ela tem, mas na época não tinha. Então, vamos fazer a tua rescisão. Daí, fiz a rescisão, minha base era Passo Fundo. Nesse meio tempo, conheci um pessoal, que foram meus colegas de agronomia, que estavam abrindo uma filial de uma cooperativa em Santa Catarina. Eu liguei e digo, olha, estou parado aqui no mercado. Então, não estava parado, não está mais. Vim para Santa Catarina para abrir 5 filiais, abria 5 e voltava para o Rio Grande do Sul. Abria 5 e fiquei 22 anos aqui. Estou há 22. Xanxerê tem dessas. Eu costumo dizer aqui, brincando às vezes, mas que a gente vem meio que sem pretensão de vir para cá e acaba ficando. É verdade, é verdade. E ficando. Tá, e além da aviação, além dessa parte de ser engenheiro agrônomo, o que mais que você gosta de fazer, curte fazer agora que está aposentado, Silvio? Olha, como todo bom brasileiro, futebol, né? Não jogo, mas gosto bastante, acompanho. Qual bastante. time aí do coração? Olha, sou sofredor, sou gremista e sou chapecoense. E o dia que jogar Grêmio e Chapecoense, eu sou 100% chapecoense. Olha! Jogou esses dias, né? Jogou. Então, mas fora... sofredor ultimamente, sofredor, né? o Deus Grêmio, do céu, o Grêmio não mas é... Chapecoense também, né? Chapecoense também. Não tá no... Mas se tu olhar o contexto, tamanho da cidade, Sim. E o que a Chapecoense já fez e tem por fazer é louvável, né? Sim. Um time de uma cidade... Tu olha para São Paulo tem 6 clubes, mas 6 clubes basicamente é a capital. Fora disso aí tem um futebol muito forte, tem potencial para subir muita gente em São Paulo. Sim. Né? No estado. Imagina. Fora futebol, gosto muito de Fórmula 1, de automobilismo, acompanho. Já fui daqueles que botava despertar para ver corrida de madrugada, hoje já não faço mais, mas corrida dentro do horário normal assisto todas. Que bacana. E fugindo dessa parte do esporte, como é que é? Os filhos estão ainda por aqui? Não estão? Minha filha, sim, minha filha é advogada, mora conosco. E meu filho mora em Pinhalzinho. Da aviação, ele acabou montando, junto com a namorada lá, uma academia de ginástica. Tem mais uns sócios e estão trabalhando nisso. Olha só. Trabalhando com saúde, no É. caso dele. Sim, Ele não pode se exercitar. Ah, ele, É o dono da academia, mas não pode se exercitar. ele gosta de coisas que ele não É. pode fazer, né? Infelizmente. Mas que legal. E o planejamento daqui por diante agora, seu Ivor? Como é que tá, seu Ivor? Como é que... Olha, o planejamento é continuar essa vida até quando Deus quiser, né? Tá aposentado, essa rotina básica diária que a gente tem e acompanhar os amigos. Viver tranquilamente, né? Isso. E ele gosta do chimarrão também, né? Porque É, tem porque aquela história da levou erva. erva O pra lá. chimarrão, infelizmente, é um hábito que depois que tu pega, não... É um vício, É um né? vício, é um Você vício. sente falta? Porque lá em casa, Deus o livre, faltou chimarrão. Olha, eu não sinto falta. O que eu sinto falta do chimarrão é tomar chimarrão sozinho. Eu não consigo tomar chimarrão sozinho. Eu acho que o legal do chimarrão é o grupo. Socializar. Compartilhar, né? Socializar, conversar. Você espera chegar a tua vez e conta as histórias nesse meio tempo. E E esse alguém que é fica com a cuia na mão meia É, daí- agita o microfone. Tem disso também. Tem disso. Ai, a gente faz isso aqui no canal, às vezes eu esqueço de devolver a cuia Ah. pros coleguinhas. É assim, é aquela loucura. Estamos quase chegando na finaleira aqui pelo meu horário, isso mesmo, né, Mariana? Chegando no fim da nossa
conversa aqui, nosso bate-papo. Um prazer muito grande. Seu Ivon não lhe conhecia, mas já tinha ouvido algumas histórias, né? Jocely sempre comentava. Eu conhecia você, conhecia o Éder pela Record, né? Do tempo da Record. Da época da aqui, TV. isso. Mas muito bom a gente poder contar, poder incentivar. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Aeroclube, como é que faz? Olha, normalmente, afora eu que passo a semana lá, que nem diz o Jocely, mora no Aeroclube, né? Principalmente no sábado e no domingo, que é onde o pessoal tem folga das tarefas habituais, nós estamos por lá. Às vezes, por uma questão de segurança, o portão de acesso está fechado. Mas se quiser visitar, tá de carro, dá umas buzinadas. Se tiver a pé, grita que a gente vai lá e abre, mostra tudo que se tem com o maior prazer. E, inclusive, a gente tem feito isso. Na minha gestão não foi feito, até por uma questão de pandemia e outras coisas, mas a gente faz e se coloca ao dispor das escolas, levar a escola lá. É uma festa. É uma das melhores coisas que a criançada vê. E vai um grupo de 30, tem 2 que já falam que vão ser piloto, né? Então é legal e no final a gente sempre prepara um lanchinho surpresa. Tá aí para as escolas, então. Viu? Fica a dica, né? Isso. Mas está aberto a todo o público da região aí, sem problema nenhum. Show. Fran, para nossa despedida, mais alguma pergunta? Acho que é isso, né? Tem bastante história para contar e vamos combinar de ir lá mostrar esse monomotor, né? Com certeza. Vamos, quando tiver assim num ponto um pouquinho mais avançado, daí eu reúno o álbum que eu tenho desde a primeira foto dele que legal. até o estágio que está e a gente faz uma matéria bem, bem legal. Vamos ver se essa matéria aí é incentivo para mais construtores. Por que não? Porque não é possível, né? É possível. Que legal. Gente, então tá aí. Obrigada novamente, seu Ivon. Muito legal essas histórias. E tá sempre no convite para vir aqui. Ficamos no compromisso, então, de mostrar lá a finalização da aeronave. Show. Eu agradeço a vocês e agradeço a todos os ouvintes do Canal Ideal. Tá aí, gente. Então foi mais um Pode Falar aqui do Canal Ideal. Toda sexta-feira a gente está aqui com convidados diferentes, com histórias diferentes. Você pode rever as histórias. Esse vídeo vai ficar no nosso YouTube, no nosso Facebook. Tem também em áudio no Deezer e no Spotify. E ao longo da semana a gente vai colocando alguns pequenos recortes das entrevistas. Mas se você quiser achar todas elas, são mais de 60 convidados que já passaram por aqui. Lá no nosso site tem um canal, uma abinha lá específica do Pode Falar e você vai encontrar todas as entrevistas por lá. Fica aí o convite para que você acompanhe essas e outras histórias que estão disponíveis. E se tiver sugestão de algum convidado que você acha que vai render uma história legal, pode entrar em contato, né, Fran? Que a gente mesmo, vai conversar com essa pessoa, vai convidar. Com certeza. Fechou, gente, todas. Então, até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Até mais. Até.